Queria dizer um negócio para vocês. É uma tese que eu tenho, mas ela se confirma com a chegada do Ancelotti, viu, Denis? E essa primeira escalação, se foi isso que o Miliose passou pra gente, né? A escalação tem 7 jogadores da equipe titular do Tite na Copa do Catar. Então, para aqueles que acham que o técnico, seja ele qual for, vai chegar e vai fazer a rapa, e vai fazer a grande novidade, e vai convocar jogador do Mirassol, do Araçatuba, vai fazer um negócio assim fora da casinha. Esquece. E ele está absolutamente certo, porque você não pode abrir mão dos jogadores experientes, experimentados, cascudos, que estiveram em Copas do Mundo. Para quem não sabe, né? A Alisson tá aí, no time titular hoje, Marquinhos, Alexandro, né? O Alexandro do Flamengo, Casemiro, Bruno Guimarães, Richarlison e Vini Júnior, ou seja, 7 jogadores. E só não tem mais porque o Rafinha está suspenso, seria titular. O Rodrigo não foi chamado porque está machucado. O Neymar não foi chamado porque não está naquela grande fase. E o Militão, que é um cara que o Ancelotti gosta muito também. Seriam todos titulares. Todos titulares. Ia sobrar gente, na realidade. Hoje e o Danilo, né? Hoje são 7. E o Danilo que tá aí. Ia ficar só o Danilo de fora. Então é isso. Então, a gente viu, o João Paulo Capelani Spretzel, a gente roda e para no mesmo lugar, cara. Com os caras que estiveram lá. A zaga do jogo da Croácia era Thiago Silva e Marquinhos. Militão na direita e Danilo na esquerda. E as laterais improvisadas. Porque o Alexandre estava fora. Exatamente. E o Paquetá, que era figurinha aqui, não tá, né? Exato. E o Vini Júnior foi substituído cedo pelo Tite, né? Aquela coisa toda. É mais do mesmo. Mais do né? mesmo. É isso e aí. o Casimiro, né? Vamos esquecer que o Casimiro que volta agora. Mas não dá pra abrir mão dos Não experientes. dá. E outra também, não tem mais muita gente aí pra convocar, hein? Não. Você Pode forçar a barra. O ponto esquerda do Mirassol, não tem muito ponto esquerda do Mirassol. O Reinaldo em grande fase. Convocação verdadeira dele, que é verdadeira que eu digo com a participação total dele, é a próxima. Para Chile contra Bolívia. Essa vai ser. E não vai mudar 90% disso aí. Provavelmente, se não perder, né? Não, vai entrar uma galera nova que tá machucada. Vai a rapaziada que tava na Copa, desses caras que estão aqui. Mas por exemplo, o Rodrigo talvez... Não, o Rodrigo volta. Rodrigo volta, Militão. Essa convocação é no final de agosto, se o Neymar jogar nesse período, capaz dele voltar. Porque essa convocação é no final de agosto. Final de agosto. A temporada europeia já vai ter começado. Vai ter 3, 4 rodadas das ligas, né? Alguma dúvida que ele vai priorizar os atletas que estão na Europa? Claro que não. Não, nenhuma. Claro que não, mas repito, tem cara aqui pra substituir os caras de lá? Tem que cavar, hein? Tem que cavar. Tem que cavar pra achar. Você vai achar quem? O Estevão que tá aqui foi embora. Já foi embora. Em agosto ele já não vai estar mais aqui. Do Flamengo ele tá levando 5 caras. Sim. Mas isso muito mais pelo Juan. Pelo Juan. Ele até falou da ajuda do Juan como dirigente. Tudo bem, mas... Mas também vai levar aqui alguém do Vasco, do Fluminense? Não dá, O Léo né? Ortiz, vamos discutir que o Léo Ortiz podia estar nessa lista com tranquilidade. Eu acho que sim. Danilo não. O Danilo não. Acho que o Léo Ortiz é jogador comum. Não, mas tá bom jogador, ponto. Tá Nada, meu, pra jogar Copa do bem. Mundo. Não. Tá jogando bem e ele tem algo que a jogando maioria bem dos porque o nível zagueiros do futebol não tem. brasileiro também é um nível mais baixo. Ele Mas... tem algo que a maioria dos zagueiros não tem, que é a saída de bola. mas o acho passe. que é um jogador. Ele deu um passe pro último gol contra o Fortaleza, chegou a ver? Cheguei a ver. Um passe espetacular, de trivela, de lado. Tem muito armador e volante que não dá esse tipo de passe. Não, quando eu falo assim, gente, não é minimizando aqui. É que eu acho que ele é um jogador. Sabe aquela coisa que eu falei? Não é querendo polemizar, não, mas acho que é muito jogador mediano, muito jogador do mesmo nível pra baixo, entendeu? Porque a safra é fraca. Não tem. Eu acho a safra fraca do Brasil. A geração é fraca. A geração é fraca, entendeu? Você A pega geração tem bons jogadores, Sim, excelentes jogadores isso. em grandes clubes do mundo. Pronto. Mas, como a gente tinha nos anos 90... Mas esquece, 2000, e não vai chegar a ver de novo, eu acho. Eu vou dar um exemplo aqui. E não tem mais no mundo, Capel. Ah, não sei, no Nerizão, mundo, não. Você fala assim, olha a França aí. Olha a França aí. Espetaculares? De novo. Espetaculares também não vou assim ser tão, sabe, imediatista, mas o Doué, jogadores estão aparecendo agora. A França faz 2 seleções, o Brasil não faz. Eu vou dar um exemplo. Não, mas assim, as seleções parelhas. Craques, como antigamente a gente Não, craques não, entendeu? Tá tudo muito robótico. Nos anos 2000, ficou tudo muito robótico. Tá tudo muito robótico, é verdade. Muito parecidos. A França tem um grande jogador que beira o espetacular. Não é espetacular. Ele é inferior a Platini e a Zidane. Claro. Que é o Mbappé, que é um moleque que tem 2 Copas do Mundo nas costas, ganhando uma e perdendo outra. Sim. Agora, os outros estão num nível
altíssimo. Parecido, mas muito igual, né? Não tem assim nenhum... jogadores, excelente nada jogadores. extraordinário. Eu acho que a Espanha tem dois caras muito diferenciados. Bom, o Yamal, pra mim, que é um pequeno gênio, né? Esse é um cara o que Williams apareceu. é outro cara que é um animal jogando Bom de futebol, bola. você entendeu? Você tem o próprio Rodri, que até a temporada retrasada era o melhor do mundo, literalmente falando, ali joga né? muito, manda muito, né? A molecada do Barça ali... Isso, você entendeu? A gente viu a Alemanha e Tudo bem, Portugal. não tem nenhum Iniesta e um novo Xavi, Não. mas a molecada... Vocês viram a Alemanha e Portugal hoje? Uma parte, Eu vi uma parte. O Brasil bem treinado, dá pra ganhar cara, dos dois. também concordo com você. Bem a treinado. Alemanha, viu? A Alemanha... Mas esse é o problema, né, Pedro? A Alemanha fez 7-1 no Brasil, ganhou a Copa e ela caiu fora nas duas Copas seguintes na primeira fase. Coisas que não aconteciam com a Alemanha. Quem que ela venceu por 1-0 só na Copa de 2014? Foi um sufoco danado? A Argélia, né? Que foi um jogo dificílimo. Lembra disso? Então é o seguinte, a Alemanha, ela perdeu, inclusive os mais experientes disseram isso, o Rummenigge falou sobre isso, o Voller falou sobre isso, que tá na Confederação, que a Alemanha perdeu o seu pragmatismo. Antes ela era só pragmática, né? Aí ela trouxe a técnica ao pragmatismo. Aí atropelou todo mundo na Copa de 2014, certo? Aí, o que ela fez? Relaxou. Achou que só a técnica era suficiente. Os zagueiros alemães hoje estão sendo muito criticados, porque não tem mais aquela força, aquele posicionamento. E vamos lembrar, né? E aí, tu olha a Alemanha jogando hoje, é um monte de Armandinho, né? O Armandinho que a gente chama, né? Muito toque de bola, mas pouca força. A Alemanha tinha muita força e bola. Essa característica desse jogador atual. Exatamente. Baixinho, magrinho, cabelinho arrumado e todo tatuado. A Alemanha perdeu um pouco da sua essência. Mas vamos lembrar, né, que o time da Alemanha em 2014 ele começou a ser feito lá em 2006. Exatamente. O Joaquim Low, apanhou na bonitinho, Copa, exato. Tem até um documentário sobre isso, né? A seleção está sendo preparada quando eles perdem em 2010. Pós-Klinsmann. A seleção está sendo preparada pós-Klinsmann para 2014. Foi isso que eles falaram no perfeito. documentário que eu assisti. E Porque ainda não deu certo, né? E acertaram na lata. E acertaram. Em 2008 foi semifinalista da Euro, né? Caiu para a Rússia. Depois, em 2010, foi terceira colocada na Copa. Aí com o surgimento do Ozil, do Miller, né? O Kroos veio um pouquinho depois ainda. Certo? Surgimento do time que acabou sendo campeão em 14. Aí ganha 14 e fracassa em 18. Em 2012 a Alemanha cai de novo nas quartas ou na semi da Euro. E em 14 ela ganha a Copa. Exato. Só uma última sobre o trabalho do Ancelotti. Além dele trazer jogadores da seleção da Copa do Catar com Tite, ele também repete boa parte daquela tática dele num 4-3-3, com algumas variações do Real Madrid, não é? E repete o que aconteceu na seleção com Dorival e com Tite, que era um 4-3-3 muito claro, né? Sim. Porque no Real Madrid tinha Casemiro, Kroos e Modric. Aí Rodrigo de um lado, Vini do outro e o francês, o Benzema. Então essa é uma ideia com muita movimentação, claro, e com um time muito bem treinado.